Oi, turma. 10 anos atrás, mais ou menos, um amigo querido repetiu para mim uma coisa de um influenciador aí católico, e que a coisa mexeu comigo. Ele falou assim: não encha o saco. Eu fiquei, não enche o saco? Que é isso, cara? Por que essa brutalidade? Por que essa brutalidade? Para que isso? E aí ele falou: não, a gente tem que ser pros outros e tudo mais. Mas eu fiquei com aquilo me incomodou, né? Aquilo guardou no meu coração. Não enche o saco. Mas e aí o tempo foi passando, eu primeiro fiquei pensando, ora, primeiro que Nosso Senhor elogia aquela viúva que enche o saco do juiz. Então encher o saco por si só não parece ser um problema para Jesus. Depois, Jesus compara aquela mulher que bateu na porta do juiz, encheu o saco dele até ele fazer justiça, com uma coisa muito boa, que é a gente encher o saco, entre aspas, de Deus, para pedir aquilo que a gente quer, pedir sem cessar, né? Bater e vos será aberto. Então isso eu já fiquei. Ah, mas Senhor, ninguém gosta de ter o saco cheio, ninguém gosta de ninguém enchendo o saco. Mas nosso Senhor, ele é amor, paciência e perdão, como diz o Salmo. E eu fiquei pensando, realmente, ninguém gosta de escutar reclamação, ninguém gosta de escutar lamentação. Tem um sentido isso. Mas ao mesmo tempo, nosso Senhor não fala nada. E aí, esses dias eu estava rezando com a Liturgia das Horas e a Liturgia das Horas foi no livro de Jó. E o livro de Jó é praticamente só reclamação. Os amigos de Jó reclamando de Jó, dizendo que ele pecou, Jó dizendo que ele não pecou e reclamando também. E aí eu me lembrei que tem um livro inspirado, tem um livro na Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo, que se chama Lamentações. Bem, então Lamentações, lamentar, se Nosso Senhor inspirou um livro chamado Lamentações, é porque lamentação por si só não deve ser um problema. Não, então por que incomoda tanto? E aí eu fiquei pensando, né, rezando, e me veio esse entendimento esses dias atrás, por isso que eu estou partilhando com vocês. Porque a gente ainda não é como Jesus. Porque a gente ainda não é perfeito como o Pai é perfeito. Porque o Pai não tem problema nenhum em escutar reclamação. Porque o Pai não tem problema nenhum em escutar lamentações. Tanto é que ele inspirou um livro inteiro, né? As Lamentações, tradicionalmente chamado também de Lamentações de Jeremias. Então, eu fiquei pensando, realmente, é por isso que isso me incomodou tanto. Você falar para uma pessoa não encher o saco, no fundo você está pensando só em si, não na pessoa, porque lamentar-se faz parte também da vida. Colocar para fora aquilo que você está sentindo é bom, por isso que a gente tem psicólogos, psiquiatras, né, confessores, diretores espirituais. Né? Eu lembro que muitos anos atrás eu tive um formador pessoal que, no momento, assim, ele estava na brincadeira e tudo mais, e aí ele falou, mas é só o que o Felipe faz, reclamar e chorar. E aquilo me ofendeu tanto, me feriu tanto, porque eu fiquei pensando, se eu não posso chorar e reclamar para o meu formador pessoal, eu só posso reclamar para Deus, eu não posso botar para fora para ninguém. E isso me veio, né? E agora veio tudo, quando eu pensava e refletia sobre isso, em pensar que, não, muitas vezes a gente não gosta de escutar reclamações porque a gente está longe de ser amor, paciência e perdão, como Deus é amor, paciência e perdão. Lógico, eu não estou dizendo para agora que você vai poder reclamar para todo mundo, nem estou dizendo que reclame para todo mundo. Que a gente precisa também ser sábio, né? E saber para quem nós podemos reclamar e com quem nós podemos reclamar. Mas eu vejo que reclamar por si só, se lamentar por si só, não é um problema. Que, né, expressar os seus sofrimentos para Deus ou para um irmão não é um problema. O problema, às vezes, é para quem nós estamos. Né? Se a gente está reclamando para uma pessoa que não tem paciência, a gente vai acabar ouvindo aquilo que a gente não quer. E não é para isso que a gente reclama, né? A gente reclama para a gente colocar para fora aquilo que tem dentro do nosso coração. Eu vejo assim, esses dias a gente estava ouvindo também aquelas propagandas sobre a questão da depressão, né? Que a depressão nem sempre é visível. Que a depressão muitas vezes é escondida. Eu sei disso porque eu ainda sofro com depressão.
E se a gente não tiver a liberdade de se expressar, especialmente pessoas que estão sofrendo de depressão, isso é um risco muito grande. Então, eu queria sugerir exatamente o oposto. Vamos ser os ouvidos, né? Vamos ser como o Pai é perfeito. E vamos nos oferecer para ouvir as reclamações das pessoas, os seus chorumes, os seus problemas. Mesmo que seja só carência, e se for carência, vamos dar amor, para que a pessoa não fique mais carente de amor. E se for só reclamar por reclamar, vamos colocar. E as pessoas vão saber amadurecer também e vão saber a diferença entre ficar só chorando e não fazer nada por si, porque também não é isso que Nosso Senhor quer, mas também dar a liberdade das pessoas de se sentirem acolhidas, amadas, queridas, inclusive nos momentos que elas estão sofrendo, inclusive nos momentos que elas são insuportáveis para todos os outros, mas que para nós elas não sejam insuportáveis. Eu queria virar isso aqui de cabeça para baixo. Em vez da gente dizer para as pessoas não enche o saco, a gente ser aquelas pessoas que dizem não, vem, pode derramar aqui, né? Meu saco tem espaço para ser enchido. Depois a gente coloca tudo para o Senhor. Depois a gente expõe tudo para Ele e deixa o nosso Senhor cuidar. Mas vamos aprender a dividir os fardos uns dos outros, aprender a colocar o fardo do nosso irmão sobre o nosso ombro também. Eu acho que aí é que está o segredo. Não é questão de não encher o saco ou encher o saco, é a questão de vamos ser bons como o Senhor é bom. Né? Vamos ouvir, vamos ser acolhedores, vamos... a postura é outra, a postura é outra. Enfim, eu fiz essa meditação, talvez te ajude, talvez não, mas como Teresa dizia, a humildade é a verdade, e a verdade é que nós não somos pacientes, nem um pouco pacientes como o Senhor é. Então, é engraçado isso, porque quanto mais confrontados com a verdade que é o Senhor, mais a gente percebe o quanto a gente, né, não é digno nem de ser chamado, né, para desamarrar as sandálias do Senhor, porque a gente está tão longe de ser como Ele, né? A gente está tão longe de ser paciente como Ele. Enfim, peçamos ao Senhor essa graça de sermos como Ele, pacientes. Pedir a graça ao Senhor de acolhermos também os nossos irmãos até, e principalmente quando eles estão chatos. Deus abençoe. Espero que a gente se veja em breve. Segue aqui o canal se você ainda não segue. Se inscreve e curta, né? Aperte aí no like se você gostou. Dá um joinha, tá bom? Deus abençoe.